18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6h02 em Manaus. Pra você na sintonia certa, boa noite. Pra você também, Cid Soares. Boa noite a todos. Hoje, claro, né, um dia especialíssimo. Mais um momento muito importante da história de Manaus sendo escrito. Claro, do Estado também, né, com essa história toda da visita aí do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin e a assinatura do contrato do CBA, tudo isso pra você aqui no 18 horas hoje, né? Com certeza, né, Carlão? Sim, 6h02. Os destaques do dia, do 18 horas de hoje. Cid já antecipou, o vice-presidente Geraldo Alckmin assina contrato de gestão do Centro de Bionegócios da Amazônia. Zona Franca de Manaus terá mais 42 projetos industriais de serviços e agropecuários com investimento aí de 727 milhões de reais. Interdição na Avenida das Torres é adiada para a próxima terça-feira, dia 1º de agosto. E saiba também como renegociar as dívidas da conta de luz e de água pelo Procon com descontos especiais. Olha aí, hein? Esses destaques e outros, tem muito mais para você na edição de hoje do 18 horas. Você acompanha tudo até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos, eu, você e o Cid Soares em mais uma edição do 18 horas. E hoje é terça-feira, 25 de julho, o ano é 2023. 18 horas. Olha só, quem esteve hoje em Manaus foi o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é o Geraldo Alckmin, acumulando funções, Cid Soares. Ele assinou na manhã o contrato de gestão do Centro de Bionegócios da Amazônia, o CBA, que ganha administração própria e abre novos rumos para a bioeconomia no país. É geral, Cid. Com certeza, como eu falei antes, né, escrevendo mais um capítulo da nossa história. A partir dessa assinatura, a Fundação Universitas fica responsável por gerir a instituição e deverá cumprir metas até o ano de 2027. Com a mudança, a instituição ganha oficialmente personalidade jurídica, deixando de ser vinculada à SUFRAMA após mais de 20 anos sem funcionamento. E olha só, a missão do CBA agora é impulsionar a bioeconomia, gerando emprego e renda, como explica a repórter Nathalie Moraes em detalhes. Acompanhou toda a solenidade. Vamos conferir Nathalie Moraes. O contrato de gestão do Centro de Bionegócios da Amazônia foi oficialmente assinado nesta terça-feira em Manaus pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e pelo diretor executivo da Fundação Universitas de Estudos Amazônicos, Elias Moraes. O contrato foi assinado na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus. A assinatura do contrato oficializa a nova gestão do CBA. Antes, ligado à Zona Franca de Manaus, e agora, só depois de mais de 20 anos desde a sua fundação, o CBA poderá funcionar como um centro de pesquisa e de desenvolvimento, permitindo ao Centro de Bionegócios captar recursos privados para alavancar os negócios com produtos elaborados com recursos naturais da Amazônia. O novo diretor do CBA, Elias Moraes, destacou que com esse modelo o CBA poderá auxiliar no desenvolvimento da bioeconomia, levando emprego e renda àqueles que mantêm a floresta em pé. Agora é momento de partir para o trabalho e partir para ajudar a Amazônia. E quero contar com todos vocês, desde a Embrapa, os institutos, as universidades, todos aqueles que fazem parte do ecossistema. Durante a solenidade, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, falou sobre a importância do CBA com o protagonismo da economia verde, promovendo melhorias de comunicação e inclusão dos povos da Amazônia. Nós estamos aqui para poder justamente nos irmanar e nos somar a esse projeto que se inicia daqui para frente em toda essa região. O Ministério das Comunicações tem total interesse em estreitar as relações com o antigo Centro de Biotecnologia e agora Centro de Bionegócios da região da Amazônia, para que a gente possa promover e prover juntos a melhoria do que tange as comunicações na região, a melhoria de toda a infraestrutura, de conectividade, infraestrutura de inclusão digital nessa região. Aqui já tivemos algumas reuniões
com a equipe do CBA lá no Ministério das Comunicações, onde nós tratamos justamente de parcerias que pretendemos construir para que o CBA seja um instrumento, um braço do Ministério das Comunicações também aqui na região, para que a gente possa levar desenvolvimento, levar inclusão digital. O vice-presidente da República e ministro do MIDIC, Geraldo Alckmin, comemorou a assinatura do contrato de gestão entre o Ministério e o CBA, que a partir de agora passa a desenvolver parcerias com produtos e negócios que beneficiam a região amazônica e o Brasil como um todo, explorando os insumos da biodiversidade através da biotecnologia, gerando emprego e renda. O Centro de Bionegócios da Amazônia. Foi o presidente Lula, através de decreto, reconheceu como OS, Organização Social, a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos, e hoje nós assinamos o contrato de gestão. Então, o contrato de gestão entre o Ministério de Indústria, Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviço, o MIDIC, e o CBA. Qual a vantagem disso? É que, sendo uma organização social, ela tem muito mais flexibilidade e ela vai poder pegar recursos também da iniciativa privada. Então, o que já está garantido são 47 milhões ao longo de 4 anos, não é isso, Hollenberg? Está aqui conosco o ex-governador, senador Rodrigo Hollenberg. Agora, além disso, ela vai buscar recurso privado para poder investir em pesquisa, desenvolvimento, inovação, bionegócios, como transformar biodiversidade amazônica em cosmético, remédio, alimento, enfim, transformar em renda, emprego. Entre as novas atividades do CBA estão a autonomia na captação de recursos públicos e privados, a ampliação das atividades de pesquisa, desenvolvimento de produtos e de negócios com recursos naturais aqui da Amazônia. Na prática, as parcerias vão garantir o fornecimento de matéria-prima a preços competitivos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o vice-presidente Geraldo Alckmin também presidiu a reunião do Conselho de Administração da Suframa. Foram aprovados 42 projetos que prometem gerar 1.600 novos postos de trabalho e um faturamento estimado em 4,2 bilhões de reais. É uma ótima, hein, Cid Soares? Continuo repetindo, né? História sendo escrita novamente aqui, mano. Então, durante a reunião, Geraldo Alckmin defendeu a competitividade da Zona Franca de Manaus e reforçou que não há incompatibilidade com a reforma tributária, o que nós esperamos mesmo, né? Mas a repórter Nathalie Moraes volta a dar mais detalhes dessa reunião aí do Conselho de Administração, que é o CAIS lá da Suframa. Nathalie, com você. A Zona Franca de Manaus terá mais de 42 projetos industriais de serviços e agropecuários com investimentos de 727,3 milhões de reais. Com uma expectativa de geração de 1.006 novos postos de trabalho e um faturamento estimado de 4,2 bilhões de reais. Os empreendimentos foram aprovados nesta terça-feira durante a reunião de número 310 do Conselho de Administração da Zona Franca de Manaus. Somando aos potenciais de criação de empregos dos projetos aprovados nas 2 primeiras reuniões do CAIS, realizadas neste ano, serão mais de 3.200 novos postos de trabalho no polo industrial aqui de Manaus. A terceira reunião do CAIS foi presidida pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. O vice-presidente destacou a importância desses novos projetos e também da ampliação de projetos muito bem sucedidos aqui na nossa região, que vão gerar emprego e renda. Foram aprovados 42 novos projetos ou de ampliação industrial, serviço e agropecuário, 727 milhões de investimento, mais de 1.000 empregos e uma expectativa em 3 anos de faturar 4,2 bilhões de reais. Dos 42 projetos aprovados, são 35 industriais e de serviços. Entre os destaques estão projetos para a produção de distribuidor de conexões para a rede e roteador digital, além de empreendimentos para a produção de carregador de bateria para smartwatch.
e fontes de conversores baseados em técnicas digital. Os conselheiros também aprovaram projetos industriais e de serviços para a produção de motoneta elétrica e de motocicleta e de monitor de vídeo. Já os 7 projetos agropecuários são para culturas de mandioca, pecuária e empreendimentos agroflorestais, com investimentos projetados de mais de 10 milhões de reais e uma expectativa de geração de 33 empregos diretos. Durante a reunião do CAIS, o vice-presidente defendeu a competitividade da Zona Franca de Manaus e reforçou que não há incompatibilidade com a reforma tributária. Queria destacar a importância da Zona Franca de Manaus. Não é incompatível com a reforma tributária. A competitividade da Zona Franca de Manaus deve ser mantida. O objetivo da reforma tributária é simplificar, é desonerar completamente investimento, porque tira acumulatividade e crédito e desonerar completamente exportação. Esse é o objetivo. Ela pode trazer um ganho em termos de produtividade, um ganho de eficiência econômica importante para o país e ajudar a Zona Franca a poder crescer ainda mais. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 13 minutos. Você no melhor mix do Brasil, conferindo os destaques do dia no ar. Mais uma edição do 18 horas para você. Olha só, essa é a segunda vez que o vice-presidente Geraldo Alckmin, dando sequência no assunto, vem a Manaus nesses 6 meses de governo. E isso é realmente simbólico, como vem dizendo aí o Cid Soares no decorrer do programa. É importante para o nosso estado passar aí tranquilidade para os investidores e é também uma clara demonstração de que o governo Lula quer trabalhar pela expansão da Zona Franca de Manaus. Não é isso, Cid? É o que a gente espera, como falei antes. Sim. Que além do fortalecimento da Zona Franca, o governo dê as condições para desenvolver a bioeconomia, utilizando de forma sustentável nossa biodiversidade e as nossas riquezas. Isso seria fundamental, claro, para diversificar nossa economia e gerar mais emprego e renda, riqueza para todas as pessoas que habitam aqui e outros que estão vindo de fora também para contribuir. Sim, agora à tarde o prefeito Davi Almeida anunciou a construção da primeira escola técnica municipal para capacitar profissionais para o polo industrial de Manaus. O anúncio foi feito durante a inauguração do Distrito de Micro e Pequenas Empresas de Manaus, o DIMICRO, que contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin. O prefeito também anunciou que 200 ambulâncias inservíveis que estavam no local serão transformadas em vans adaptadas e doadas para microempreendedores, utilizarem como food trucks. Mix. 6 horas e 14 minutos, agora nós vamos falar sobre a crise na segurança pública. Hoje a imprensa divulgou os nomes dos 18 detentos que serão transferidos das penitenciárias do Amazonas para presídios federais. Lembram desse assunto, Cid? Lembram, eu só que achar que era 13, né? Subiu mais 5, vamos ver isso. Na lista dos detentos a serem transferidos está o líder do primeiro comando da capital, PCC, aqui no estado, Lucirli Silva da Conceição, conhecido como Urso Branco. E vamos agora conversar com o repórter André Meirelles, que acompanha esse caso. Boa noite, André. Então, como é que essa lista, como é que está o tamanho dessa lista oficial? E não eram 13? Passou 13 para ou 15? Como é que é isso? Exatamente, muito boa noite, Cid, Carlão, boa noite a todos que nos acompanham também ao vivo aqui na 100.7 Rádio Mix, aqui no programa 18 horas. A gente também começa falando aqui, antes de citar esses nomes aqui que foram vazados, né, por portais, por blogs. Isso não é oficial, então? Então não é oficial pela Secretaria de Administração Penitenciária, que é a SEAP, né? A secretaria informou que desconhece a fonte que originou lista contendo nomes de internos que serão transferidos das unidades prisionais aqui do Amazonas para presídios federais. Ainda conforme a SEAP, essas informações elas são sigilosas e visam resguardar a ordem, a segurança do sistema prisional do Estado e oferecer dignidade às pessoas privadas de liberdade. Então essa foi a nota aí emitida logo após
esses nomes aí desses presos que serão transferidos aqui do Amazonas para presídios federais terem aí supostamente vazado, né? E o ministro da Justiça e Segurança Pública, inclusive o Flávio Dino, anunciou a transferência, né, desses detentos ontem. Inclusive a gente também falou a respeito dessa situação aqui, que ele falou também que a justificativa é de que há uma crise aqui na segurança pública no estado envolvendo facções criminosas. Inclusive o portal A Crítica foi o portal que divulgou a lista aí, e foram não mais 13, mas sim 18 presos que devem ser transferidos. Entre eles, o líder do primeiro comando da capital, né, a sigla que a gente usa, o PCC, aqui no estado do Amazonas, o Lucirli Silva da Conceição. Ele é conhecido como o Urso Branco, e a SEAP diz que desconhecer ali essa lista. O que temos oficialmente é que aqui no estado do Amazonas foi divulgado oficialmente que serão apenas 13 presos que serão, né, que sairão aqui do estado do Amazonas para presídios federais. Mas a lista foi divulgado esses 18 nomes, né? E de acordo com essa publicação aí do portal A Crítica, a polícia informou que a maioria das lideranças que estão sendo transferidas são ex-líderes da facção criminosa Família do Norte, que era a FDN, ou fazem parte do PCC. Em 2021, inclusive, o Urso Branco foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal em um resgate pelo líder do PCC, o Marcola. O criminoso também é apontado como um dos responsáveis no massacre que teve aqui nos presídios, isso ocorrido aí em maio de 2019, né? Acredito que muitas pessoas souberam dessa informação aí, do que aconteceu, esse massacre aqui em Manaus, que resultou na morte de 55 presos. Ele responde ainda por esse crime que aconteceu aí no Sistema Nacional de Armas. Outro traficante conhecido pela polícia é o Eric Leal Simões, chamado de CD. Esse detento é um dos chefes do tráfico de drogas no bairro Coroado, aqui na zona leste de Manaus. O CD aí cresceu no mundo do crime quando o Zé Roberto da Compensa e o João Branco foram presos. O chefe do tráfico no bairro Dom Pedro, na zona oeste de Manaus, o Adriano de Souza, autor, também é um dos que divulgaram aí na lista que ele será transferido para a unidade federal. Esse que a gente falou agora, em 2018, ele assumiu que matou um agente da socialização e é envolvido em diversos assassinatos em sua área de atuação. A gente tem aqui a lista do nome. Pode ser que eu fale aqui no final, então confere aí, continua conferindo, acompanhando aqui. Enquanto isso, né, a gente fala que a cidade aqui está praticamente entregue à criminalidade, né? Conseguimos observar isso no centro de Manaus. Nas redes sociais, a própria população tem feito o registro de fotos e vídeos de cenas de depredação e pichação que essas facções fizeram, e até o momento nada foi feito aí, nem pela prefeitura nem pelo governo. Do que a gente está falando? A gente está falando das siglas que estão sendo pichadas aí, siglas de facções criminosas em monumentos que tem no centro da cidade aqui de Manaus, né? E a exemplo disso foi o caso que ocorreu na semana passada. Clientes e funcionários de um hotel ali na Avenida Joaquim Nabuco, no centro, na zona sul de Manaus, viveram momentos de terror nas mãos de membros de facção criminosa. Segundo esses funcionários, esses clientes, a ação ocorreu após membros de uma facção criminosa tomarem pontos do tráfico de drogas, que seria até então comandada aí por outra facção, né, por outra facção criminosa. A ação coordenada do grupo criminoso levou então os moradores, após os mesmos invadirem hotéis e informarem que quem manda no tráfico agora na área seria a outra facção criminosa. Então, desde ali começou várias pichações, né? Tanto aqui, tanto nesse hotel, quanto também em outros locais, né? O centro da cidade, que é palco, né, de marcos arquitetônicos emblemáticos, está sendo gradativamente dominada pelas depredações dessas facções criminosas. Olha, a gente tem o relógio municipal da Avenida Eduardo Ribeiro, assim como a Praça dos Remédios, o Palácio da Justiça, representando o ápice econômico da época da borracha, são um dos exemplos dessa depredação. E eles acabaram também sendo pichados com essas ligas. A gente conversou com um especialista em segurança pública, o Walter Cruz, e ele falou pra gente sobre essa situação aí que tem ocorrido aqui no centro da cidade. Vamos ouvir. Boa tarde aos ouvintes da Mix. Bem, essa guerra que está ocorrendo entre o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital na cidade de Manaus, ela já decorre de algum tempo. O Comando Vermelho detinha praticamente
todas as rotas e os pontos de venda de droga, mas alguns integrantes da FDN, antiga Família do Norte, RDA, se incorporaram ao PCC. E o PCC está tentando tomar alguns pontos de venda do Comando Vermelho e também tomar conta das rotas que existem, notadamente nos rios da Amazônia. Isso vem gerando uma guerra que todos nós estamos assistindo na nossa capital. E isso faz com que as autoridades devam tomar providências, principalmente em relação à segurança da população. Aumento do efetivo, melhoria da inteligência e uma integração de forças para enfrentar as facções são medidas que devem ser tomadas de maneira mais urgente. A população não pode ficar à mercê dessa guerra. A população precisa estar segura. E, notadamente, o sistema de segurança pública deve tomar uma decisão quanto antes para evitar que essa guerra chegue até as pessoas que não têm nada a ver com isso. Coronel Walter Cruz, especialista em segurança para a Mix. 18 horas. A gente agradece a participação aí do especialista em segurança pública, né? O Coronel Walter Cruz, ele falou pra gente aí sobre essa situação, esse caso que tem acontecido, dessas siglas que estão sendo pichadas ali na cidade de Manaus. Os ouvintes também já passaram pelo centro de Manaus, devem ter observado essa situação, enquanto aí o crime organizado ocupa o espaço público e traz aí a sensação de insegurança para a população. Infelizmente, a resposta das forças policiais tem sido limitadas e a resposta do poder público, prefeitura, governo, são essas. A gente entra em contato, né? Entramos inclusive hoje em contato com a Secretaria de Segurança Pública e até o momento não fomos respondidos, Cid Carlão. André, a população, hein, Cid, tem que tomar cuidado, sempre atenta, sempre alerta, porque a guerra tá feia, a bandidagem tá solta, não é isso, André? Não tenha nem dúvida. Isso mesmo. 6h23, você no melhor mix do Brasil no ar. 18 horas. Olha só, a Universidade do Estado do Amazonas oferece 5.000 vagas no CIS e no vestibular 2023, ingresso 2024, Cid. As inscrições começaram ontem e seguem até 31 de agosto. Este ano estão sendo ofertadas aí 1.600 vagas a mais do que no vestibular passado. Vamos agora aos detalhes e mais informações com Odineia Araújo. A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, está com inscrições abertas para o vestibular 2023, acesso 2024 e para o sistema de ingresso seriado, SIS, que é o sistema de acumulação de notas mediante a provas aplicadas no final do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental. Juntos, os editais ofertam mais de 5.000 vagas. Para o vestibular, são oferecidas 3.262 vagas, a maioria delas para o interior do estado. São mais de 2.000 para os municípios, contra 1.100 vagas na capital. Já para o CIS, foram reservadas 2.149 vagas. O interior também fica com a maioria delas, mais de 1.300 contra 778 vagas para Manaus. Em comparação com o vestibular 2022, o processo desse ano disponibilizou 1.676 novas vagas. O coordenador do vestibular e do CIS da Universidade do Estado do Amazonas, professor Jonas Alves de Oliveira, dá mais detalhes do acesso aos cursos da UEA. É importante se atentar não só ao período de inscrição, como eu falei, de 24 agora de julho até o dia 31 de agosto, mas um que é um pouco mais crítico porque ele é mais curto, que é o período da isenção. Muita atenção. Você que está com dificuldade financeira, possa ter perdido emprego, a família tem alguma dificuldade, a UEA também se atenta para isso. Há diversas situações para verificar isso. Pessoas com dificuldade financeira ou que tenham salários até 3 salários mínimos na renda familiar. Nós temos aqueles que estão inclusos no CAD único. Temos a condição também de PCDs. Se você está devidamente documentado, veja no edital. Você pode procurar a isenção e não ter que pagar a taxa de inscrição. E aí, o período da isenção vai agora do dia 24, que é a segunda-feira que passou, até sexta-feira, no dia 28. Então, o período é curto. Por quê? Porque a gente depois tem que fazer análise de documentos, há um momento em que é feita a divulgação, há um período para recurso.
A Universidade do Estado do Amazonas também está oferecendo 1.000 vagas para pessoas com deficiência e 329 para indígenas. As vagas estão divididas entre 87 cursos, sendo 47 destinados à capital e 40 ao interior. Os detalhes dessas vagas podem ser obtidos nos editais do vestibular e do SIS no site da UEA. As inscrições podem ser feitas até 31 de agosto. As provas acontecem nos dias 22 e 23 de outubro para os candidatos do SIS e 24 de outubro para os candidatos do vestibular. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6 horas e 26 minutos. Você na sintonia certa, mais uma edição do 18 horas no ar. E agora, você que está aí sintonizado vai ficar sabendo o que está acontecendo nos bastidores da política amazonense. Vamos chamar agora a nossa correspondente aí, Cíntia Blink. Cíntia, boa noite. Então, olha só, o empresário Armando Mendes Filho, nós já até comentamos esse assunto aqui no Blink, né? Que é filho do ex-governador amazonino Mendes, não descarta ser candidato a prefeito. Lembra que nós já comentamos esse assunto, não é isso, Cíntia? Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Todo mundo que está com a gente na 100.7. Hoje eu tô do aeroporto, então se acontecer do anúncio surgir, eu conto com a sagacidade e charme dos melhores locutores dessa Manaus, tá bom? E vamos lá, então, Armando Mendes, já falamos dele aqui, empresário, né, filho de Amazonino Mendes, ele deu entrevista, só isso já me deixou bem impactada, viu? Porque não é normal o Armando aparecer, o Armando, ele é mais recluso, ele é famoso por isso, a gente já falou disso aqui, então ele deu uma entrevista longa pro Jefferson Coronel, lá no meio-dia, na Rádio Onda Digital. E aí, ele trouxe assim a seguinte frase, que nos deixa pensando, será que vem, será que não vem para prefeito? Não vejo problema em ter ou não ter um mandato. Isso pode acontecer. Então, agora não é mais Humberto Miquiles falando, né? É o próprio Armando Mendes trazendo isso. Na verdade, só o fato dele dar a entrevista e ele ser recluso, como a gente sabe, isso já traz muita informação. O que também ele disse é que o que pode motivá-lo a vir para prefeito é o fato de que há coisas que o incomodam, né? Na gestão que está aí e os problemas que estão aí também, que podem fazer com que ele se sinta motivado a encarar um cargo como esse. Mas ele também traz uma frase que é assim, que ele não estudou a cidade de Manaus, ele não tem um grupo político, então isso também mostra pra gente, mas se tão metódico como o Armando Mendes ele mesmo fala na entrevista isso, ele faria, né, todo esse estudo, teria um grupo político, então... Ele disse que não tem um grupo, mas tem, viu, Cíntia, mas ele tem muitos amigos, ele frisou isso também, né, que ele tem muitos amigos. É claro. Se Armando decidir nesse instante de agora vir candidato a prefeito, pode ter certeza que a questão de grupo político não será uma questão, um problema, né? Isso. Ele também falou que o que mais o incomoda é a questão da mobilidade urbana e saneamento básico, que fala há muito tempo, né? Que não houve uma continuidade. Também fala dele não é algo estranho, não só Amazonino Mendes, que claro, mas outras pessoas. O que o sinal tá ruim, Cíntia. Acho que é legal a gente tentar por telefone, não é isso, produção? O que o senhor acha? Vê aí, Cíntia, continua aí, dá uma repetida. Acho aí. Agora melhorou, mas dá uma repetida, por favor. Fala. De onde a gente parou? Você estava falando no grupo que seria uma facilidade o Armando formar um grupo. Sem dúvida. Ele também falou sobre o fato de na família dele ter muitos políticos. Sim. Não só Amazonino Mendes, que né, um ícone, mas outras pessoas da família dele. O avô também. Dele, o tio dele. Sim. Ou seja, o que ele diz pra gente tá no sangue. Gerações de político. Venha, né? Gerações de político, ele disse. Exatamente. Outra coisa é que Jefferson Coronel pergunta para ele qual que é a maior obra que o Amazonas tem. Nem falou exatamente de Amazonino Mendes, mas qual a maior obra? E se falou antes disso muito da UEA, né? Sim. Mas ele falou da questão da saúde. E também que o próprio Amazonino Mendes foi uma construção dele mesmo, né? Tanto que ele, quando se fala em Amazonas e em política,
Opa. Sim. Tá tudo bem aí? Tá me ouvindo bem? Tranquilo. Vambora. Então é isso. Que o próprio Amazonino Mendes é um legado, né? Já que ele é um nome que não tem como dissociar do Amazonas. É um exemplo, né? Pra ser seguido. Sem dúvida. Ele também falou que Eduardo Braga, ele entende como o senador Eduardo Braga como alguém muito preparado para gerir o estado do Amazonas. Sim. E falou que Amon Mandel, deputado federal, deve ser olhado com atenção, porque o rapaz é um fenômeno que está ganhando espaço e precisa ser observado. É isso aí. Belo resumo. Bom, e o que nós tivemos aí nos bastidores da visita do vice-presidente Geraldo Alckmin aqui em Manaus, que só você viu, dona Cíntia Brinck? Falando em deputado Amon Mandel e prefeito Davi Almeida, foi a primeira vez que eles estiveram juntos em um mesmo ambiente. Eu vou falar, torta de climão total. Não se cumprimentaram, viu? Olha aí. Não se cumprimentaram. No meio deles estava o deputado Silas Câmara e o prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique. Ou seja, não ficaram nem do lado do outro, não se cumprimentaram. Vamos lembrar aí que Amon Mandel teoricamente, de acordo com as pesquisas que saíram até agora, a pessoa que pode dar trabalho para a reeleição de Davi Almeida. Acho estranho não se cumprimentar. Qual que é o problema? É só cumprimentar, gente. Bom dia, boa tarde. Civilidade, né? Oi, tudo bem? Ué, tá no mesmo ambiente. É o sistema nervoso. Como assim? Vocês vocês não falam com o ex de vocês? Entendeu? Olha, agora... E outra coisa que a gente... Opa, deixei alguém pensando aí? Sim. Outra coisa que a gente pode dizer é que Alckmin parabenizou o recorde de vendas de motos no primeiro semestre e prometeu que no Senado vão ser feitos ajustes na reforma tributária, né, no texto da reforma, para garantir a saúde financeira da Zona Franca de Manaus. E eu acho bem bacana a gente prestar atenção nesse discurso, né? Porque a primeira vez que Alckmin veio por aqui também fez algumas promessas, tanto Alckmin quanto Lula e tudo mais, presidente Lula, né? E, de novo, temos promessas, muita esperança e torcendo para que a coisa aconteça conforme nos é dito. Mas a gente tem que seguir acompanhando para ver se o que é falado tá só na fala ou se vamos ter isso também, enfim, na prática para valer, né? Ei, Cíntia, você lembra daquela história lá do cidadão amazonense, o apresentador Siqueira Júnior? O projeto que dá o título aí para ele foi sancionado? Você tá sabendo já? Menino, isso não foi cair na mão do vice, que é o governador em exercício? Essa bomba caiu para ele e ele sancionou sim. Agora o que vai acontecer, vamos só lembrar, né, que foi um projeto de autoria de Mário César Filho, não passou por unanimidade dentro da Assembleia, teve ali certa resistência, mas foi aprovado sim. Agora vai ter só a próxima fase, que é a entrega do título de cidadão do Amazonas. Tenho que falar também sobre uma proposta da deputada Alessandra Campelo, que é para entregar o título de cidadão do Amazonas para Vini, que é um influencer ex-BBB. Encontrei ele, inclusive, em Parintins. Ele foi ao festival. E aí a pergunta é, a que a gente sempre faz quando o assunto são títulos, né? Por quê? Por que vai entregar o título para essa pessoa? Razão, motivo, causa, circunstância, né, Cíntia? A justificativa do projeto traz o seguinte: o Vini se comprometeu em divulgar o Amazonas para o Brasil. E a gente tem que valorizar isso, palavras da justificativa da deputada, tá? E a gente precisa valorizar quem quer divulgar o Amazonas. Por isso ele merece o título de cidadão do Amazonas. Ok. Não sei se colou Valeu, Cíntia. Então, boa viagem. Valeu, né? volto para amanhã. Eu volto amanhã direto aí da bancada, porque vocês estão com saudade, que eu sei. Sim. Beijão pra você. Boa viagem. Bom regresso. Até amanhã. Até amanhã. Cíntia, 6h35, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, você vai conferir daqui a pouquinho como vai funcionar o programa Renegocia, que vai facilitar o pagamento das dívidas com energia elétrica, água e também bancos. Atento, porque esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. E agora, quando são 6h35, nós vamos conferir a previsão do tempo. É tempo e temperatura, e é para amanhã. Amanhã é quarta-feira. Com ele, Cid Soares.
Previsão do tempo. Bom, amanhã nós teremos pela manhã sol com aumento de nuvens, isso aí é o óbvio, né? Pancadas de chuva à tarde, portanto se segura. À noite o tempo fica aberto. Temperatura mínima, acredite se quiser, 23 graus, máxima 35. E a possibilidade de chuva, né, com 90%, 6 milímetros de água caindo aí do céu, vambora. E a umidade relativa do ar atinge máxima de 82%. Olha só, hein? O governo federal vai cobrar imposto sobre as apostas esportivas online. Uma medida provisória publicada hoje no Diário Oficial da União prevê taxas às bets em 18%. E isso, claro, vai ser aí repassado para os apostadores, né, Cid? Quem apostar vai ter que pagar isso aí, não é isso? Essa medida, Cid Soares, provisória, regulamenta a atividade de apostas online no Brasil. E nós vamos agora direto para Brasília, Cid Soares. Nós vamos falar lá com o nosso correspondente em Brasília, na capital federal, que é o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. 18%, Cadu. Tributação muito alta, é ou não é? A classe política está de acordo? Como está essa situação aí, Cadu? Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid Soares, meu querido. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Provavelmente não, Carlão. Havia um acordo entre o governo e o presidente da Câmara, Arthur Lira, para discutir a regulamentação dos bets por meio de um projeto de lei que tem uma tramitação legislativa menos acelerada, abre espaço para debate com o setor, né, e também com a sociedade, e a tributação só aconteceria mediante sanção presidencial. Na verdade, Lira tentou atender ao lobby dos bets, né, que fizeram de tudo para evitar uma medida do governo para regulamentar o mercado. Agora que a Inês é morta aí para o mercado, né, que a medida saiu, as empresas vão convencer agora os parlamentares a votarem contra essa taxação de 18% assim que a matéria chegar ao plenário das duas casas. E o fato é que a tributação já está valendo, viu, Cid, Carlão? Porque a medida provisória, ela é assim, o efeito é sempre imediato. E essa taxação de 18% é sobre a receita obtida de todos os jogos, após o pagamento dos prêmios aos apostadores, além do imposto de renda sobre a premiação. E para os apostadores que venceram as apostas, Carlão, há uma isenção de até 2.112. Passando disso, rola aí uma tributação de 30%. Então o governo anunciou que a arrecadação vai parte para a Previdência Social, outra parte para a Educação Básica, outra parte para o Fundo Nacional de Segurança Pública, outra parte para o Ministério dos Esportes, enfim, esse percentual aí de 18% vai ser rateado para vários setores aí do poder público. E a previsão do governo é arrecadar em torno aí de 2 bilhões de reais a partir de 2024. E claro, a intenção do governo é arrecadar mais porque está gastando mais e precisa cumprir com as regras do arcabouço fiscal. E essa medida provisória, Carlão, além de estabelecer uma tributação, ela faz também uma regulação do setor. Os bets que atuam no Brasil têm que ter escritório no país, CNPJ, tudo mais, porque a gente sabe, tem muita bet aí com aplicativos aí com IP em outros países. Então, essa regulamentação, ela exige que quem atuar com aplicativo, com site aqui no mercado brasileiro tem que ter escritório, CNPJ e tudo mais. E esses bets também vão ter que se licenciar junto ao governo federal, que vai exercer também um papel de fiscalizador. Por exemplo, atletas, técnicos, árbitros, pessoas ligadas ao esporte, né, não vão poder ser acionistas e nem exercer cargos de direção, cargos executivos nesses bets. Esse é um dos pontos principais dessa MP, ele faz essa amarra aí. Tem também multa para o bet que agir de forma clandestina. Apesar dessa regulamentação, tem alguma bet que pode aí surgir no mercado do Zap, surgir aqueles links e tal, que se for pego vai ter multa. Enfim, há uma série de regras que regulamentam esse mercado, que é multimilionário, né, Carlão? Que vem ganhando muito dinheiro, patrocinando grandes
times, né? Financiando transmissões de jogos, pagando programas de televisão, enfim. Então a tributação vem para isso, para o que o governo possa ganhar dinheiro junto e cumprir com o arcabouço fiscal e cumprir com seus compromissos. Carlão e Cid. Tá certo. Cadu, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a reforma administrativa vai ser discutida assim que a reforma tributária for promulgada. Esse é o trâmite mesmo? É nesse formato que vai ocorrer? Exatamente, Cid. O Arthur Lira fez um discurso para um grupo de empresários e banqueiros lá em São Paulo, dizendo que a reforma administrativa vai ser o próximo desafio da Câmara dos Deputados. Veja só, o cara tá empolgado, hein? E segundo ele, a ideia é que a votação aconteça logo após a promulgação da reforma tributária. Ou seja, se a reforma tributária for promulgada no fim desse ano, como prevê o calendário definido pelo Congresso Nacional, a reforma administrativa entra na pauta já no primeiro semestre do ano que vem, né, já na gestão ainda de Arthur Lira. E é uma matéria importantíssima, né, Carlão e Cid, porque se trata da máquina pública, que é lenta, muito cara, excessivamente burocrática, suscetível à corrupção, né? Um dos entraves do custo Brasil é a máquina estatal. E o objetivo dessa reforma é dar uma enxugada nessa engrenagem. E a gente lembra que a reforma administrativa ela foi discutida, avançou na comissão especial criada na Câmara dos Deputados, mas o debate aconteceu em meio à pandemia, naquelas medidas de restrição social, para evitar aglomerações, enfim, isso tudo dificultou o diálogo na época e não foi para o plenário. E havia também muitos protestos, Cid, principalmente dos servidores públicos. E diante de tantas divergências, diante de tantas obstruções dos partidos da esquerda, né, a PEC foi para a gaveta e continua lá até hoje. E agora estamos diante de um novo cenário político. Arthur Lira vai ter que entrar em acordo com o governo se quiser emplacar mais essa reforma. Mas a gente sabe, a gente viu que na reforma tributária a gente dizia não sai, não sai, não sai. E do dia para o outro saiu, né? Então é provável que se o governo e a Câmara se entenderem direitinho, é provável também que essa reforma administrativa saia. Agora, mudando de assunto, o Carlão e Cid, hoje o presidente Lula concedeu uma entrevista para um canal do governo. E ele disse que a cirurgia que ele vai fazer no quadril, por causa de uma trombose, foi agendada para outubro. Ele vem sofrendo de muitas dores e isso vem afetando o humor dele. Ele disse isso, viu, Cid? E Lula também deu uma pista sobre a visita a Parintins. No dia 8 e 9 de agosto, ele vai estar em Belém, participando de uma reunião de países amazônicos, e está praticamente definido que logo após esse encontro, lá em Belém, ele segue para Parintins, onde vai participar de uma cerimônia que inaugura a inclusão do município no Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica. Então essa agenda que a gente falou anteriormente, há alguns dias, já está praticamente definida. Eu conversei com gente do Palácio do Planalto que disseram, é possível, é bastante possível. Se ele vai estar em Belém, ele segue a agenda na Amazônia. Então vamos aguardar, porque essa agenda vai ser definida lá em cima, mas a gente já está antecipando aqui. E ele também falou sobre, fez uma fala polêmica, Cid, Carlão, sobre acabar com os clubes de tiro em todo o país. Então vamos ouvir o que ele disse. Por que o cidadão quer uma pistola 9mm? Por que ele quer? O que ele vai fazer com essa arma? Vai fazer coleção? Vai brincar de dar tiro? Porque no fundo, esse decreto de liberação de arma que hoje o presidente anterior fez era para agradar o crime organizado. Porque quem consegue comprar é o crime organizado e gente que tem dinheiro. Pobre trabalhador não está conseguindo comprar comida, não está conseguindo comprar o material escolar do seu filho, não está conseguindo colocar um brinquedo que o moleque precisa no Natal. Então como é que as pessoas que trabalham vão comprar fuzil, vão comprar rifle, vão comprar 10 pistolas, 12 pistolas, 15 pistolas? Que diabo é isso? As pessoas querem comprar carne, as pessoas querem comprar óleo, querem comprar cebola, querem comprar, sabe, coisa para comer. As pessoas querem comprar coisa para escrever, querem comprar livro, elas não querem violência. Então tem uma meia dúzia aí de pessoas que querem, não, vamos abrir. Eu sinceramente, eu não acho que o empresário que tem um lugar de praticar tiro é empresário. Eu sinceramente não acho. Eu já disse, Fabudino, nós temos que fechar quase todos, só deixar aberto aqueles que são da polícia militar e do exército, ou da polícia civil. É a organização policial que tem que ter lugar para tirar, para treinar tiro.
Não é a sociedade brasileira, nós não estamos preparando uma revolução. Eles tentaram preparar um golpe. FIFO. Nós não. Nós queremos é preparar a democracia, fortalecer a democracia. Você está ouvindo 18 horas. Cadu, nós ouvimos aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sendo Lula, né, cara? Ele falou CIFO mesmo, Cadu? Foi isso, cara? Isso. É o Lula exatamente. sendo Lula? Lula sendo Lula e com aquele mau humor que a gente falou, talvez era o quadril dele que estava doendo ali sentado, por isso que ele estava com esse humor aí falando sobre a questão do clube de tiro, mas é uma opinião intransigente, uma opinião irredutível que trata sobre a política dele de desarmamento, né? Que muita gente é contrária a essa política que fere os direitos individuais de muitas pessoas, o direito à autodefesa, né? A pessoa passar a não depender mais do Estado para se proteger. Então isso fere esses direitos que são constitucionais. Importante dizer, é um debate, né, muito longo, muito grande, e Lula aí mostra a sua opinião e que com certeza vai mexer, né, faz o governo se mover nesse sentido do desarmamento do país. Valeu, Cadu. Volto com vocês, Carlão e Cid. Grande abraço. Um abraço. 18 horas. Valeu. Agora 6h47, valeu, Cadu. E o PROCON aderiu ao programa de mutirão de negociação de dívidas do governo federal, o Renegocia, que começou nesta segunda-feira e vai até 11 de agosto. A iniciativa é do Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, Cid. Pois é, o objetivo do mutirão nacional de negociação de dívidas é auxiliar os brasileiros que estão enfrentando dificuldades financeiras principalmente. O repórter André Meirelles tem mais informações. Vamos conferir. Para o diretor-presidente do PROCON no Amazonas, Jalil Frache, o Renegocia é uma excelente oportunidade para os amazonenses que estão superendividados e sem condições de organizar as finanças. No caso do Amazonas especificamente, nós temos aproximadamente 1,5 milhão de pessoas que têm algum tipo de dívida e em Manaus um pouco mais de 1 milhão de pessoas. Então nós temos muitos amazonenses, manauaras, que estão com dívidas e com dificuldade, e o feirão é isso. O PROCON ele abre as portas para ajudar na negociação, tendo em vista que o feirão não é presencial, o feirão é online e ocorre pelo site do consumidor.gov.br. Então, qualquer pessoa dentro de sua casa, de seu trabalho, pode acessar o consumidor.gov e fazer sua negociação direto com a empresa. O Renegocia começou nesta segunda-feira e vai até 11 de agosto. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o objetivo do Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas é auxiliar os brasileiros que estão enfrentando dificuldades financeiras. O consumidor pode realizar toda a negociação pelo site consumidor.gov.br. O Mutirão de Negociação de Dívidas tem o objetivo de evitar que os consumidores entrem em um nível de endividamento que ultrapasse a capacidade de pagamento. Mesmo assim, qualquer consumidor que tenha dívidas em atraso pode participar da ação. Não há limites nos valores das dívidas nem da renda, como explica Jalil Frache. O objetivo da participação do PROCON no caráter online é garantir que aqueles consumidores que não tenham acesso à internet ou que tenham alguma dificuldade compreendam como faz e possam realizar a sua própria negociação. O objetivo do governo federal, acredito eu, que é atender o maior número de brasileiros. No Amazonas não é diferente. O PROCON já realizou alguns feirões e esse de renegociação proposto pelo próprio governo federal é mais um que nós estamos integrando, com o objetivo sempre de garantir que a população amazonense alcance dos seus direitos e de seus objetivos como consumidor. Para participar do mutirão, os consumidores interessados devem acessar o portal consumidor.gov.br usando a conta gov.br de nível prata ou ouro. O próximo passo é selecionar o credor para formalizar o pedido. Ao preencher a solicitação, é importante selecionar no campo Problema a opção Renegociação/parcelamento de dívida. Já no campo Descrição da reclamação, o consumidor deve informar que deseja participar da ação de renegociação de débitos. O credor então apresenta uma resposta que será avaliada pelo consumidor. Ao longo desse período, é possível interagir com a empresa, anexar documentos, tirar dúvidas e até complementar a reclamação, caso necessário. André Meirelles para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Olha só, em policiais e bombeiros militares aqui do Amazonas realizaram assembleia para discutir a adequação das datas bases, promoções, além de cobrarem o chamamento dos aprovados do concurso em 2022. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a reunião e traz os detalhes. Confira. A reunião foi realizada na sede da Associação dos Praças da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas, que estão reivindicando as datas bases e principalmente as promoções dos servidores da segurança pública aqui do estado. As promoções não são pagas pelo governo do Amazonas desde o ano de 2019. Segundo o sargento Igor Silva, presidente da Associação dos Praças, não existe diálogo entre os servidores da segurança pública e o governo do estado. O governo, o secretário de governo, suspenderam as reuniões com as associações que tangia os assuntos sobre data base e promoções. Então, praticamente o governo cortou a discussão, parou a conversa, cessou a conversa. E, para piorar, vai ser julgado na próxima terça-feira, inconstitucional, a nossa Lei 444. É a lei que deu dignidade ao policial militar, que foi conquistada em 2014, por aqueles policiais que iam para casa com a mesma graduação que estavam na polícia. E graças a Deus, desde aquela lei para cá, a vida do policial mudou, a vida do bombeiro mudou. Mas o que está revoltando o policial militar é que, além de não ter data base, além de ter promoção atrasada, quer tirar algo que era nosso, que era uma garantia de justiça, que era uma reparação histórica, que deixa o policial militar e o bombeiro indignado. Sociedade amazonense, vocês lembram? Quando veio a pandemia, primeira e segunda onda, o policial militar não ficou em casa, não ficou em home office. Perdemos mais de 100 policiais militares acometidos e morrendo de Covid. E nós lutamos, nós carregamos cilindros. Quando tinha pessoas morrendo, a polícia militar está colocando cilindros dentro dos hospitais. Nós demos nossa vida para essa sociedade. E o que está revoltando a gente é que parece que não tem reconhecimento do Estado para conosco. Outra reivindicação da categoria é quanto ao efetivo de servidores da segurança pública no Amazonas, estagnado desde o ano de 2001. Para quem não sabe, em 2001, o efetivo da Polícia do Amazonas para 1.800.000 habitantes era de 100 mil policiais militares. Em 2023, para quase 4 milhões, que é o dobro da população, não chegamos a 7 mil homens. É quase o mesmo efetivo de 21 anos atrás. Isso é um absurdo. E o concurso público já teve. Estamos esperando começar o curso para a gente receber mais policiais militares. Era para ter 15 mil homens, aqui no Amazonas só tem 6 mil, não chega a 7 mil. Então com esse novo efetivo que vamos receber de 1.000 homens, são 2 turmas de 500, vai ajudar muito, sim, a segurança pública e ajudar o nosso estado. Os militares voltam a se reunir nesta terça-feira em frente à sede do Tribunal de Justiça do Amazonas, onde será votada a lei de número 4.044. Caso a lei seja declarada como inconstitucional, a associação promete entrar com uma ação no Superior Tribunal de Justiça. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6h54, rapidinho, previsão do tempo para hoje com Cid Soares. Previsão do tempo. Parece que teremos uma madrugada chuvosa, 90% de possibilidade de chuva, 5 milímetros de água e a umidade relativa do ar atingindo máxima de 82% e a temperatura pode cair a 23 graus. Olha só, atenção, cruzamento da Avenida Governador José Lindoso, conhecida como Avenida das Torres, com a Avenida Barão do Rio Branco, será interditado para novas fases da obra de construção do complexo viário. O fluxo do trânsito será alterado, hein? Atenção, os retornos e vias próximas aí vão ser utilizados. Meu Deus, lá vamos nós de novo, né? Bom, essa interdição aí, ela estava marcada para amanhã, mas a prefeitura decidiu transferir para o próximo dia 1º de agosto. O repórter André Meirelles está aqui conosco, tem mais informações. Boa noite, André. Essa interdição vai demorar quanto tempo, meu chapa? Isso aí parece obra grande, né? Isso mesmo, muito boa noite, né, mais uma vez para vocês, para todos que nos acompanham. Inclusive aí, essa obra que seria anunciada, né, amanhã, essa interdição, melhor dizendo, vai ser aí, foi adiada, né, para o dia 1º de agosto, na próxima terça-feira, e lá vai ser falado aí o tempo dessa duração dessa intervenção, que começa no sentido bairro centro, a partir do retorno próximo à Igreja Adventista da Cidade Nova, na zona norte de Manaus, e segue até a altura do cruzamento entre as vias
Barão do Rio Branco com a Governador José Lindoso, que é a Avenida das Torres, onde ocorrem as obras do complexo viário. Os motoristas que trafegam pela Avenida das Torres no sentido bairro-centro, eles poderão seguir por um desvio redirecionados para a Rua Barão do Rio Branco, que é a alça da própria Avenida das Torres, onde poderão seguir em direção à rotatória do Coroado ou seguir à direita para a Avenida Barão do Rio Branco. Os veículos que trafegam na Avenida Timbiras deverão seguir à direita na Avenida das Torres, acessar o retorno, acessar a Rua Barão do Rio Negro e seguir para o Coroado ou dobrar à direita na Avenida Barão do Rio Branco e prosseguir com o itinerário. Agora, para os motoristas que se deslocam no sentido centro-bairro pela Avenida Barão do Rio Branco, será necessário realizar um desvio à direita na Avenida das Torres. Em seguida, eles deverão utilizar o retorno temporário implantado pela Prefeitura próximo à Pemasa para prosseguir na avenida ou acessar a Avenida Timbiras. No entanto, esses condutores que transitam pela Avenida das Torres, vindo ali dos bairros Coroados ou Efigênio Salles em direção ao bairro, eles terão a opção de seguir na via ou podem acessar a Avenida Timbiras ao chegarem naquele cruzamento ali com a Avenida Barão do Rio Branco. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana recomenda aos motoristas que busquem essas rotas alternativas para acessar os bairros da Zona Norte de Manaus. Algumas, inclusive, das opções sugeridas são utilizar as avenidas Noel Núteos e Max Teixeira ou percorrer pelo bairro Flores. E tem também um semáforo que em LED, ele foi instalado nas proximidades da drogaria Bom Preço, na Avenida Governador José Lindoso, para indicar aos condutores o melhor trajeto de quem vem da rotatória do Coroado em direção à Cidade Nova, ou seja, no sentido centro-bairro. Então, certo. A partir de terça-feira fica assim os novos itinerários. Sim, de Carlão. Valeu, André. Mix. 18 horas. Olha só, agora vamos saber aí os detalhes, as notícias do esporte, o que temos para hoje, Cid Soares. Vamos começar aqui com o técnico Moacir Júnior, de 56 anos, que deixou o comando do Manaus 2 dias após a derrota por 2-0 para o Brusque no último domingo aqui na Arena da Amazônia. Moacir disse o seguinte, abro aspas aqui para ele: saio com a cabeça erguida de que estávamos construindo um bom trabalho, evoluindo e de que tiramos o time da zona de rebaixamento. Não é o meu feitio deixar o comando de uma equipe no meio do trabalho, mas dessa vez a oportunidade que surgiu em minha vida falou mais alto. Infelizmente, o futebol brasileiro tem esses desafios e obstáculos que acabam gerando muita insegurança para nós treinadores, fecha aspas. E olha, a CBF alterou o local do jogo entre Manaus e Remo pela 17ª rodada da Série C. A partida aconteceria na Arena da Amazônia, próximo dia 13 de agosto, mas agora vai ser disputada no Estádio da Colina. E aqui no 18 horas você vai ficar sabendo de tudo sobre esse próximo jogo do Manaus. Em anúncio realizado hoje de manhã, Vasco da Gama SAF revelou que Luiz Melo está deixando o cargo de CEO. O clube de futebol nomeou aí Lúcio Barbosa, que atua como diretor financeiro desde 2022 como CEO interino, assumindo o comando no lugar de Melo. Essa transição está prevista para ocorrer no dia 1º de agosto. E o Amazonas caiu para a 3ª posição no Campeonato Brasileiro, Série C, segue colado aí com Operários, ambos com 25 pontos, e a liderança é do Brusque. Na Copa do Mundo Feminina, Nova Zelândia perdeu para Filipinas por 1-0, Suíça e Noruega empataram em 0-0, isso hoje. E pela Copa do Brasil, o Corinthians encara o São Paulo hoje, 8h30 da noite no Neoquímica Arena. As probabilidades indicam empate, mas eu levo fé ainda no Corinthians. E amanhã tem Grêmio e Flamengo, era o que tínhamos para hoje. Mix. Bem, agora 6h59, vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje é o dia do motorista. O dia é dedicado a São Cristóvão, padroeiro dos motoristas profissionais. Parabenizamos todos os motoristas prudentes ao volante, aqueles que respeitam as leis de trânsito e são gentis com os outros. Chamamos a atenção daqueles que não seguem as regras e causam violência no trânsito. Que estes possam melhorar para que as ruas tenham mais paz para todos. Hoje é o dia de homenagear aqueles que dirigem moto, carro, caminhão ou ônibus, que movem o mundo transportando gente e carga. Aproveitamos a data para agradecer os que ouvem o 18 horas em seus veículos no dia a dia do trânsito da cidade. Obrigado pela sua carona.
e desejamos que os motoristas possam voltar todos os dias para os seus lares sãos e salvos, com a alegria e a satisfação do dever cumprido. 18 horas. 7 em ponto, Cid, boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.